Olá, meu nome é Hugo Eduardo Meza Pinto, sou docente universitário assim como você. Nos acompanhe nessa oficina para entender um pouco as mudanças que o instrumento de avaliação para ensino superior tiveram em 2017. O MEC promove uma série de mudanças de cunho qualitativo e fez muitas alterações no que respeita à visão qualitativa de entender o processo de ensino-aprendizagem dentro dos cursos de ensino superior. O que isso tem a ver com sua vida como docente? Tem muito a ver, principalmente de entender essa relação de ensino-aprendizagem e da forma de como que o professor tem que enxergar todos os processos relativos ao processo de avaliação no seu dia a dia, principalmente começando pela elaboração do seu plano de aula e plano de ensino, até a realização do processo final do ensino-aprendizagem, que é a avaliação. Nos acompanhem juntos nessa jornada para aprendermos a melhor forma de entender essas mudanças. Caro professor, viemos esse outro ambiente para a gente entender melhor o novo instrumento. Como vocês podem ver na tela, o novo instrumento de avaliação ele sofreu várias alterações, principalmente no que tange a questões inerentes à qualidade. O instrumento ficou mais qualitativo, quer dizer, foram-se os indicadores, a contabilização, por exemplo, do número de mestres, doutores, especialistas, para formar um indicador específico que derive numa nota, e passou a ser um pouco mais subjetivo. Por exemplo, qual é a produção científica ou qual é a colaboração, qual é o aporte que vocês, professores, estão dando para o seu curso. Ao longo desse minicurso, a gente verá, separei alguns indicadores interessantes que podem interferir diretamente no seu plano de ensino. Nos acompanhe então nessa jornada. A gente denominou análise do instrumento de avaliação do reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e o papel do docente em 2018. Isso aqui faz parte de um projeto nosso chamado Avaliaste, que pretende entender esses instrumentos de avaliação do ensino superior para melhorar ou para adequar as políticas institucionais das universidades no Brasil. O resumo da ópera é o seguinte: um instrumento de renovação e de reconhecimento, ele é dividido em 3 dimensões. A dimensão 1 consta de 24 indicadores com peso de 30%. A dimensão 2, 16 indicadores, o peso é maior, 40%. E a dimensão 3, 18 indicadores com peso de 30%. No total, o MEC pretende avaliar 58 indicadores para poder dar uma nota que varia de 1 a 5 ao curso que está sendo avaliado. Na dimensão 1, nós temos 24 indicadores, o peso é 30%. E dentro desses indicadores destacam-se os seguintes. Indicador 1.1, políticas institucionais no âmbito do curso. Vocês podem ver que, de novo, os conceitos variam de 1 a 5, sendo que 1 é o conceito péssimo e 5 o conceito de excelência. E na medida em que a instituição apresente dentro do seu curso todas essas descrições inerentes a cada indicador, obviamente que a nota tende a ser melhor. Por exemplo, no indicador 1.1, que fala sobre políticas institucionais no âmbito do curso, o que se pretende? Pretende mostrar o que a instituição está fazendo, enquanto instituição geral, para que o curso possa ter um destaque, para que o curso possa ter uma diferenciação. Então, sempre vamos pegar aqui o último indicador, o indicador 5, que denota excelência dentro das práticas adotadas pela instituição. Então, vamos ler aqui. Indicador 1.1
Conceito 5 diz: as políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa, e aí o MEC coloca, quando for o caso, pela legislação, as instituições de ensino superior se dividem em faculdades, centros universitários e universidades, grosso modo. Onde é pedido, exigido pesquisa e extensão, está no meio dos centros universitários, em grande parte, e universidade como questão obrigatória. Tanto que essas instituições têm que ter programas de estricto sensu. Já as faculdades não são obrigadas a ter práticas de pesquisa de extensão obrigatoriamente, porém, é altamente sugerido que essas instituições pratiquem, façam essas atividades. Até porque, como a gente pode ver posteriormente, essas atividades não demandam esforços hercúleos para que possam ser adotados, e sim alguns pré-requisitos importantes de ordenamento interno. Então, pede-se isso. Então, vai ser avaliado esse processo de ensino, extensão e pesquisa e, principalmente, se isso está constando no PDI. O PDI, portanto, aparece como o principal documento institucional onde estejam colocados todos os elementos fundamentais para que os avaliadores possam ver se realmente aquilo está escrito e se aquilo está sendo praticado efetivamente. Então, essa implantação é fundamental. Então, isso também tem que estar ligado a promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso. Isso quer dizer o sim. Se o curso X está sendo avaliado, em que medida essas políticas de extensão e de pesquisa oportunizadas pela IES estão desenvolvendo esse determinado egresso desse curso, adotando-se práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras para sua revisão. Aqui nós temos uma inovação que o MEC coloca. Práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras para sua revisão. Percebam que é uma questão um tanto subjetiva, mas ao mesmo tempo, quando você coloca as palavras exitosas, inovadoras, você demanda da instituição que realmente existam práticas desse tipo e que elas estejam constando em documentos ou relatórios que possam ser comprovados pela instituição. Nesse contexto, é importante que você observe dentro desse âmbito institucional e veja como que o seu curso está sendo olhado pela instituição para que depois você possa falar sobre isso no seu plano de ensino. No indicador 1.2, já nós partimos para um ponto importante, que é objetivos do curso. Obviamente que todo docente da instituição tem que estar totalmente comprometido com o curso no qual ele está lecionando. Apesar dele lecionar em vários cursos, é necessário que esse docente saiba qual o objetivo específico do curso que ele está lecionando. É porque esse conhecimento será vital para entender realmente o que a instituição, o que o docente quer formando um determinado profissional, um determinado egresso nessa área. Então, portanto, no objetivo do curso, que também está no objetivo, que você coloca no objetivo do seu curso, da sua disciplina dentro do seu plano de aula, pede-se, por exemplo, que esse objetivo conste no PPC, portanto, conste no seu plano de ensino também. Que esteja implementado. Então, percebam, a palavra implementado é fundamental, não é só escrito, tem que estar implementado. Implementado, o avaliador pode comprovar isso em loco, perguntando para o aluno, perguntando para o próprio docente. Muitas vezes, as instituições,
elas de alguma forma alocam disciplinas para os docentes e como são várias disciplinas, muitas vezes passa desapercebido qual o objetivo do curso especificamente para o docente. Então isso é importante. Eu sugiro muito que todos vocês possam refletir sobre essa questão, ver o PPC do curso no qual vocês lecionam e possam, de alguma forma, assimilar esses objetivos e entrelaçar com o objetivo da sua disciplina. Então, nesse indicador, para tirar 5, tirar uma nota excelente, pede-se que esses objetivos também estejam concatenados com o perfil do egresso, a estrutura curricular do curso, chamada grade curricular, a questão do contexto educacional, que é todo o microsistema, o ecossistema do curso, as características locais e regionais, então isso também é importante, porque dá um pertencimento ao curso, uma especificidade ao curso, não faz com que o curso seja um curso valita, ou seja, funcione, que seja o mesmo curso lecionado em qualquer canto do Brasil, não se pede isso, pede-se que o curso também tenha uma identidade e, de novo, aparecem as práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso. Vejam, estamos passando por um processo de mudanças brusco, drástico, em todos os segmentos da sociedade e da economia. É impossível acreditar que o seu curso seja o mesmo de há 20 anos. Talvez a base teórica não tenha mudado, mas a embalagem, as relações desse curso, no que respeita à inovação, no que respeita a novos conceitos aplicados, obviamente esteja mudando. Eu que sou da área de economia, por exemplo, não posso continuar falando na fábrica de alfinetes do Adam Smith, enquanto a gente está vivendo num mundo de internacionalização do capital, onde você tem máquinas com robôs, enfim. Há como você praticar o mesmo conceito? Claro que há, só que em uma realidade mais aplicada, mais moderna. Então, pede-se isso, que esse contexto seja realista, até para que o aluno não veja na sua disciplina esse caráter de abstração, que não leva a lugar nenhum, porque depois ele diz, para que serve essa disciplina? Aonde que ela se aplica? Como que ela vai me ajudar a ganhar dinheiro? Como que ela vai me ajudar a ter mais conhecimentos? Então, essa parte dos objetivos do curso são fundamentais. E aí eu pergunto, qual o objetivo da sua disciplina para o curso que você está lecionando? Bom, vamos para o indicador 1.3, que fala sobre o perfil profissional do egresso. Esse é um indicador muito importante que nas reuniões com os docentes, principalmente, não há uma clareza sobre qual é o perfil do profissional que você quer formar. É um generalista, um cara mais aplicado? Que tipo de profissional, que tipo de administrador, de gestor, de advogado você quer formar? Muitas vezes, quando não há uma identidade no curso, você adopta aquela estratégia. Vamos pelas disciplinas base e vamos garantir uma formação rígida e básica que possa servir para qualquer profissional. Aí que está. No instrumento fica claro, e acho que tem que ficar claro também para o professor, que o perfil do egresso ele tende a mudar. Você não forma um administrador hoje com as mesmas características de um administrador de há 20 anos. Os conceitos serão outros, os conceitos básicos podem continuar os mesmos, as leis da economia, da administração não vão mudar, mas há uma mudança perceptível, sim, encarar, por exemplo, a realidade, a conjuntura, enfim. Tudo isso, então, tem a ver com a questão do perfil do egresso. Por exemplo, o que você pode discutir em relação a essas mudanças no mercado de trabalho? Até porque, a partir do momento que você vê uma mudança expressiva, produto da inserção, da inovação, da tecnologia, o aumento do desemprego em algumas áreas, a mudança da relação de trabalho, o perfil desses profissionais,
por exemplo, que muitos trabalham em casa, em home office. Então, toda essa discussão tem que ser pertinente a esse entendimento sobre o perfil do egresso. Que tipo de profissional você quer formar? Que tipo de profissional você almeja daqui a 5, 6, 7 anos? Será que as profissões que hoje são vigentes ainda continuarão sendo vigentes daqui a 4, 5 anos, 6 anos? Essa é uma discussão que é tida nesse indicador. E para ter um conceito 5, perfil profissional do egresso, primeiro, tem que estar claramente definido no PPC e, ao mesmo tempo, tem que estar ligado e direcionado com as DCNs, que são as diretrizes de todos os cursos, e tem que expressar essas competências que estão descritas no PPC de uma forma articulada, né? Primeiro, com as necessidades da região, na qual você leciona, na qual a instituição oferece o curso, e tem que estar concatenadas com o mundo do trabalho, obviamente. Você não forma profissionais para pensar unicamente, você forma profissionais para pensar e ganhar dinheiro, que esse é o fim de a maioria dos alunos, né? Então, nesse sentido, é essa reflexão que esse indicador te provoca. Que tipo de profissional, que tipo de egresso você quer formar? Vamos para o indicador 1.4, chamado estrutura curricular. Na realidade, esse indicador ele aglutina uma série de elementos. Perceba, uma das mudanças que teve no instrumento de avaliação é que você antes tinha requisitos legais, que era o quarto componente do instrumento, né? Além das três dimensões, você tinha uma quarta que era requisitos legais. Pois bem, nesse novo instrumento não tem mais requisitos legais, porque esses requisitos legais estão inseridos dentro dos próprios três dimensões. Então, esse indicador 1.4, estrutura curricular, tem um pouco desses requisitos legais. Então, vamos para o descritor 5. É quando a estrutura curricular constante no PPC é implementada, considera então as questões ligadas à flexibilidade, interdisciplinaridade e acessibilidade metodológica. E aqui eu coloco um adendo. Quando a gente discute essas questões de flexibilidade e interdisciplinaridade, nós trazemos esse debate sobre a questão pedagógica e a questão de como que as disciplinas se conversam, como que o conhecimento dado ao aluno está se dando, é simplesmente vertical ou também tem uma penetração transversal de outros elementos de conhecimento via visitas técnicas, atividades complementares que complementam a formação do aluno. Essa discussão é pertinente. Além disso, o instrumento fala em acessibilidade metodológica. A palavra acessibilidade é fundamental em todos os instrumentos que permeiam a avaliação do MEC. O que significa acessibilidade? Não é relativo somente à questão da acessibilidade física, motora, a acessibilidade de pessoas com pouca mobilidade. Tem também a ver com aquela questão de acessibilidade pedagógica, de alunos que têm problemas para entender, conhecimentos mais avançados, enfim. De que forma você, enquanto docente, está preparado para inserir, absorver esse tipo de alunos? E essa acessibilidade, que na realidade reúne uma série de elementos, é fundamental. Por exemplo, se chega um aluno com problemas de audição na sua sala, de que forma você, enquanto docente, está preparado para ensinar esse aluno? Tudo bem, há uma questão institucional, mas também é uma responsabilidade docente ter a capacidade de entender e poder ajudar esse aluno com problemas. E aí vem a questão da oferta da disciplina de Libras, que é obrigatório, pelo menos, a oferta de forma optativa em cursos de graduação, com exceção de letras e de pedagogia e licenciaturas, onde é obrigatória a oferta dessa disciplina.
E também, né, a capacidade de familiarização dos modelos à distância, percebam. A educação não podia ficar de fora dessas mudanças acontecidas em todos os segmentos da economia. A educação à distância é um fato, e essa promoção dessa educação à distância, que promove a universalização da educação, tem que estar compreendida também dentro dessa oferta dos seus cursos, das suas disciplinas. Também tem que estar clara a relação dos componentes curriculares no percurso do curso de graduação e, de novo, né, as práticas inovadoras. Até agora vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com práticas inovadoras. Do que a gente está falando? O que o MEC quer com práticas inovadoras? Bom, há uma discussão na pedagogia muito forte sobre uma nova forma de lecionar, uma nova forma de a gente poder dar informações ou conhecimentos para os alunos. Fala-se muito em aula invertida, por exemplo, que é uma questão que vocês já devem ter discutido nos seus cursos, na sua função de professor, a capacidade de aulas remotas. Então, é toda essa discussão que permeia essa nova forma de poder lecionar para alunos usando tecnologia, usando mecanismos de à distância. Então, a reflexão que eu faço, e que o MEC quer que você faça dentro do seu curso específico, dentro da sua disciplina a ser praticada. Indicador 1.5. Bom, então, dando uma sequência, o que se pede nesse indicador 1.5 é que os conteúdos curriculares, ou seja, as disciplinas que fazem parte da grade curricular, da estrutura curricular do seu curso, tenham uma agregação de conhecimentos e uma relação importante com todos esses elementos que a gente discutiu: perfil do egresso, objetivos do curso, estrutura curricular. Então, no indicador 1.5, pede-se no conceito 5 que esses conteúdos promovam o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso. Isso quer dizer o quê? Se tua proposta é formar um administrador ligado à questão específica de algumas questões regionais, enfim, isso possa ser visto dentro da estrutura curricular, ou seja, que tenha disciplinas que realmente façam com que esse administrador tenha essa formação. Então, há uma questão importante, que é a consideração da atualização, né, dessa área, de novo, essa modernização do entendimento do curso que você está lecionando e a adequação das cargas horárias, ou seja, que as disciplinas tenham que ser tenha uma carga horária adequada para aquilo que você está se propondo, né? Uma abordagem de conteúdos pertinente, e aí vem essa discussão de outros elementos legais, como qual é a tua preocupação com respeito à educação ambiental, qual é a preocupação com a educação dos direitos humanos, as relações étnico-raciais, e o ensino de história da cultura afro-brasileira e indígena. Percebam que esses requisitos legais agora compõem esse indicador. E quais são as questões que diferenciam seu curso e como que a diferenciação induzem ao contato do conhecimento, né, com a questão inovadora, ou seja, o que faz com que seu curso ofertado de direito seja diferente ao curso ofertado de direito de outra instituição em outro canto do mundo, com outra especificidade, com outras características. Então, essa reflexão é importante desses conteúdos curriculares. Por isso que cada vez que você faça um plano de ensino, você tem que colocar, né, todas essas questões inerentes a essa questão avaliativa. Indicador 1.6, metodologia. Aqui o MEC quer que você defina dentro do seu plano de ensino de que forma as diretrizes curriculares do curso atendem ao desenvolvimento de conteúdos, as estratégias de aprendizagem, quer dizer, que tipo de metodologia você, enquanto professor,
a instituição está utilizando para pegar todo esse conhecimento e poder desenvolver aptidões dentro dos alunos, quer dizer, qual é a forma. E realmente hoje, enquanto a gente analisa os cursos de várias instituições, a gente percebe que não há muita variação nessa metodologia, né? A maioria é a mesma, quer dizer, você tem uma disciplina que é ofertada com provas presenciais, valendo 8, trabalhos valendo 2, enfim. Aqui, obviamente, quando há um pedido sobre essa questão da definição da metodologia, claro que não dá para inventar muito, por quê? Porque há práticas consolidadas já, mas há necessidade de talvez colocar alguns elementos importantes, né? Como, por exemplo, aplicação de estudos de caso, visitas técnicas, aulas invertidas de novo, né? Pedir que o aluno possa estudar fora, embora a gente tenha que ser realista também ao entender a especificidade do aluno, principalmente aquele aluno que trabalha, que tem pouco tempo para poder estudar, enfim. Mas isso já deixou de ser uma desculpa, né? Porque hoje o aluno pode ter acesso à informação, ao conteúdo em qualquer lugar onde ele se encontre. Então, essa metodologia, essa discussão dessa metodologia é pertinente. E enquanto professor, você tem que se questionar a toda hora. Que tipo de professor é você? O professor analógico, aquele professor que ainda guarda essas folhas amarelas de há 3, 4 anos, 30 anos, 20 anos, dependendo da quantidade de anos de docência que você tenha, ou é o professor que se preocupa por atualizar essas aulas, essa metodologia, está acompanhando essas tendências na sua área e está preocupado com essa mudança perceptível nas relações, por exemplo, de mercado de trabalho. Então, essa questão da discussão da metodologia é importante. Bom, aí eu acrescento, então, eu vou para o indicador 1.11, que fala sobre os trabalhos de curso, né, de conclusão de cursos, chamados TCCs. Não sei se vocês receberam, mas está rolando na internet, né, uma notícia, um aviso entusiasta, compartilhado principalmente por alunos, de que o MEC não exige mais trabalhos de conclusão de curso. A notícia é parcialmente verdadeira, porém, o que não se alerta é que a instituição que decide se há necessidade de obrigatoriedade dos TCCs. Se não estiver claro para a instituição, no projeto pedagógico do curso, obviamente essa dúvida torna-se uma polêmica. Mas se está escrito no PPC que a instituição, para formar um administrador, um economista, um contador, precisa de trabalho de conclusão de curso, não tem essa questão de que não há mais obrigatoriedade. É uma disciplina e ela tem que ser cumprida. O MEC entende que se a instituição cobra o TCC, para ter qualidade, o trabalho tem que estar institucionalizado e tem que considerar uma carga horária justa, né? Tem que estar descrita a forma de apresentação, de orientação e de coordenação desses TCCs. É importante, então, que a instituição deixe claro quais são os procedimentos institucionalizados. Tem que ter manuais, né, de apoio a esses trabalhos e a disponibilização do TCC na internet, pelo menos dentro de uma rede de trabalhos, enfim. Para isso, é importante ter uma infraestrutura, né, que possa servir para que outros alunos também possam pesquisar os TCCs desenvolvidos nos cursos. Percebam que esse indicador é importante e o MEC, né, diz que vale 5 um curso que tenha tudo isso dentro da sua estrutura. Um outro indicador, que é o 1.12, fala sobre o apoio ao discente. E embora tenha característica institucional, ou seja,
toda a infraestrutura que a instituição disponibiliza no que tange a atendimento ao discente, em todos os aspectos, tem que ser dado. Mas o que diz respeito ao professor? Como que esse professor está disposto a ajudar esse apoio ao atendimento ao discente? Há uma possibilidade de que o professor possa, de alguma forma, atender esse discente dentro da disciplina específica, dando nivelamento ou promover práticas inovadoras de atendimento a esse discente. Então, essa preocupação pelo apoio ao discente tem que também ser uma preocupação dos discentes do curso. E é nesse sentido que o MEC comprova isso nas reuniões que ela faz com os docentes, se realmente há uma prática de apoio, que é institucional, mas também que está presente dentro do uso das atribuições do professor dentro do curso. Vamos para o indicador 1.19, que diz respeito ao procedimento de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. Aqui o MEC está preocupado em entender como que é feito esse processo de avaliação, quer dizer, como que se afere o conhecimento. Obviamente que essas práticas, embora um pouco tradicionais, elas permitem uma margem de inovação, uma margem de práticas inovadoras, como o MEC pede. Então, por exemplo, para tirar 5, o curso tem que ter procedimentos de avaliação acompanhados, atender à concepção do curso, principalmente o que está constando no PPC, permitir essa autonomia do discente de forma contínua e efetiva, quer dizer, essa percepção de que o discente pode, de alguma forma, fazer esse processo de avaliação de forma autônoma. Há informações sistematizadas, elas são disponibilizadas aos estudantes. Há mecanismos que garantem essa formação, e se há atividades, ações adotadas, concretas, para a melhoria da aprendizagem em função das avaliações realizadas. Ou seja, você enquanto docente, você faz o que além das provas escritas, as tradicionais provas escritas, né? Se a gente convocar questões pedagógicas envolvidas, a gente vai ver que a prova talvez seja um mecanismo de aferição de conhecimento do aluno importante, mas não é o único, né? Além disso, o que você faz enquanto docente para entender se seu aluno aprendeu realmente aquilo que você quer ensinar? Então, essa preocupação por elementos de avaliação de processos de ensino-aprendizagem tem que estar também claro dentro do seu plano de ensino, plano de aula, né? De que forma você promove, ou você afere esse conhecimento do aluno, além dessas práticas tradicionais que são as provas escritas. Enfim, há outros elementos que podem ser trabalhados, como, por exemplo, o trabalho em grupo, enfim, tudo bem. Até que ponto isso agrega no conhecimento do aluno é importante, os trabalhos, desenvolvimento de estudos de caso, por exemplo, quando o curso permite fazer isso, enfim. De que forma o senhor, enquanto docente, faz isso e promove esse entendimento do aluno, né, no conteúdo que o senhor está ensinando? Bom, acabamos então a dimensão 1. Vocês podem perceber que há vários indicadores que dizem respeito à sua participação enquanto docente e como que esses indicadores podem ser absorvidos pelo seu plano de ensino e plano de aula. Então, agora vamos para a dimensão 2, que diz respeito ao corpo docente tutorial da instituição. São 16 indicadores que têm peso 40, mas a gente vai absorver alguns indicadores para a gente poder fazer essa discussão.
O indicador 2.1 fala sobre o núcleo docente estruturante. O seu curso tem um NDE. Esse NDE tem que ser composto, formalizado, enfim. E nesse novo instrumento de avaliação tem uma participação muito importante. É o NDE que decide, por exemplo, que determina, né, prévia discussão com o corpo docente, quais são os caminhos e as diretrizes, por exemplo, da bibliografia do curso. Antes, os avaliadores e as instituições ficavam contando livros, contando as unidades, enfim. A partir desse novo instrumento, essa contabilização deixou de ser feita e passou a ser referendada via NDE. O NDE, por exemplo, a gente vai ver depois, tem que fazer um relatório, né, de curso, de cada curso, e tem que fazer um relatório para ver se a bibliografia constante na biblioteca é pertinente para o curso. Então, essa discussão é importante. Portanto, o NDE passa a ter um papel decisivo nesse processo e tem que ser concatenado com os objetivos e toda aquela discussão que a gente fez anteriormente no curso. Então, esse NDE, né, tem que ter uma composição já disponibilizada dentro dos instrumentos, dentro da legislação, mas ele, mais do que nunca, passa a ser vital para o curso. Até que ponto o NDE do seu curso está compenetrado, está associado ao corpo docente? Você conhece o seu NDE? É essa a discussão. Nesses novos instrumentos aparece a figura da equipe multidisciplinar também, né, que é uma composição de elementos, de profissionais dentro dos cursos que tem uma missão importante, que é de estabelecer se há consonância entre o PPC do curso, e se há um diálogo permanente sobre as questões inerentes à disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para educação à distância principalmente. Hoje, quase todos os cursos de ensino superior, devidamente autorizados e reconhecidos, enfim, podem oferecer até 20% da sua carga horária em EAD, ensino à distância. Então, dado isso, o MEC exige uma equipe multidisciplinar, que a sua instituição deve ter, e que seja responsável por estabelecer essa disseminação de conhecimentos. Para cursos 100% presenciais não é pedida essa equipe multidisciplinar, mas para cursos que usam o 20% das suas disciplinas, da sua carga horária em modalidade EAD, isso é vital. O indicador 2.3 faz uma alusão direta à atuação do coordenador. Então, para termos uma nota importante, tem que ter uma atuação desse coordenador de acordo com aquilo disposto no PPC. Se essa atuação atende à demanda existente, né, considerando então a gestão do curso, a relação com os docentes e discentes, com os tutores e equipe multidisciplinar, quando for o caso, obviamente, e a representatividade nos colegiados superiores. Também é pedido que esse plano de ação seja documentado e compartilhado com todos os docentes. Se há uma relação, uma disponibilidade de indicadores de desempenho da coordenação, disponíveis e públicos, quer dizer, se há elementos, que possam ser mensurados e que possam, de alguma forma, ser disseminados entre todo o corpo docente. Se há uma potencialidade do corpo docente do seu curso e se há uma integração e melhoria contínua dessas práticas desse coordenador. Percebam como que a atuação do coordenador passa a ser importante dentro desse contexto de ensino-aprendizagem. Vamos para o indicador 2.5, que é um indicador que realmente teve uma alteração substancial. Quando a gente fala em corpo docente, titulação especificamente, a gente está dizendo assim,
a titulação. Então, a gente vai avaliar quantos doutores, mestres, especialistas tem? Não. A partir de agora, o MEC teve uma diferenciação nesse indicador. Ele fala num corpo docente que analisa conteúdos dos componentes curriculares, que aborda a sua relevância para a atuação profissional acadêmica do discente, fomenta o raciocínio crítico com base na leitura atualizada, veja a exigência de uma literatura atualizada por parte do docente para seu discente, para além da bibliografia proposta, ou seja, para não se concentrar unicamente na bibliografia que faz parte do seu plano de ensino. Proporciona também acesso à pesquisa de ponta, vejam só a necessidade de apontar também periódicos, e revistas profissionais na área, relaciona os objetivos da disciplina ao perfil do egresso, que é tudo aquilo que a gente viu anteriormente, e incentiva a produção de conhecimento por meio de grupos de pesquisa e de publicação. Quer dizer, que pouco importa nesse ponto contar número de doutores, mestres e especialistas. O que mais importa nesse indicador, e aí essa é a sua função de professor, é qual é a sua capacidade, enquanto professor e pesquisador, de gerar pesquisadores dentro do corpo discente. Qual é a sua capacidade de que esses seus alunos, através dos seus trabalhos, possam desenvolver, por exemplo, artigos científicos, pesquisa específica. Obviamente, esse é um indicador, um conceito número 5, mas pede-se isso agora do professor. E esse talvez seja um dos indicadores que sofreu uma alteração drástica nesse processo. No indicador 2.7, há uma questão inerente à experiência profissional do docente, ou seja, para o MEC é importante que você, enquanto professor, também tenha uma experiência na sala de aula que esteja ligada com o processo de atualização, de inovação. E aí, de novo, eu coloco essa importância enquanto professor, enquanto docente, que todos nós temos, de atualização. A gente fala muito da profissão abnegada do professor, que eu acho importantíssimo. O professor é fundamental para uma sociedade, mas também é importante que esse professor se atualize. Também é importante que o professor esteja correndo atrás de todos esses conhecimentos sendo disseminados sobre mudanças nos processos de ensino-aprendizagem. Você, enquanto professor, está a par dessas questões, está sabendo quais são os novos mecanismos pedagógicos inerentes ao processo de ensino à distância, por exemplo. Essa discussão tem que ser acompanhada de perto e, obviamente, faz parte dessa experiência profissional do docente. Então, é importante essa atualização e é importante essa promoção, por conta da IES, dessa especialização, dessa atualização do seu professor. No indicador 2.16, nós temos produção científica, cultural, artística ou tecnológica. Esse é um ponto que é crucial. Cada vez que o MEC visita as instituições, vê que, a maioria de professores de escolas privadas tem pouca produção científica, o que nos atenta para uma questão. Poucos docentes há uma desinformação sobre o que é essa tal de produção científica, cultural, artística ou tecnológica que o MEC pede. Se a gente se atentar à leitura específica do referencial, um artigo num jornal regional com uma tiragem expressiva já conta como produção científica, cultural, artística ou tecnológica. Um artigo publicado num jornal nacional, obviamente, claro, vai ter uma repercussão muito maior. Uma revista eletrônica que possa ser gerada pela instituição e que dê espaço para os seus professores escreverem artigos científicos, independente
qualificação, né, do Qualis, também conta como produção científica, cultural, artística ou tecnológica. Então, há uma desinformação em relação a essa questão. Eu convido vocês a lerem essa questão da normatização e observarem que é impossível não tirar 5 nesse indicador. Por mais que você não tenha publicações em revista Qualis A1, sei lá, ou com alta performance, esse indicador não pede uma publicação numa revista de alto gabarito. Claro que seria o melhor dos mundos, mas produção cultural, artística ou tecnológica diz respeito a atividades de pesquisa e de extensão desenvolvidas pelo docente, registradas, né, e que de alguma forma tenham uma abrangência. Não há uma especificação sobre que tipo de produção científica num nível elevado é necessário. Não. A definição é abrangente. Convido a todos para que façam essa reflexão. Okay? Para fechar esse mini curso, nós vamos para a dimensão 3, que é uma dimensão mais ligada à infraestrutura, na qual a gente pode discutir alguns elementos importantes que dizem respeito a você enquanto docente e que tem a ver com a repercussão na sua elaboração do seu plano de ensino. E aí nós vamos para o indicador 3.6, que diz respeito à bibliografia básica. Né? Como disse anteriormente, antes os avaliadores, o MEC, exigia uma contabilização do número de livros, enfim. Hoje, o que o MEC pede? O MEC se atualizou e disse: há necessidade de ter um acervo físico, tombado, informatizado, mas também pode ser virtual, ok? Então, essa alegação, claro, é inerente. Se o EAD está crescendo, seria ilógico não aceitar bibliografia virtual. Então, nesse ponto, o MEC já abriu essa brecha. Então, é possível ter um acervo físico, um acervo virtual, né, que possa ter garantir um acesso vigente ao aluno, né, permanente, que esse acervo, né, tem que ser adequado. Percebam que aí aparece a palavra atualização a toda hora. E aí a inovação tem que estar referendado pelo NDE. Quer dizer, se não houver uma referenda, um documento mostrando que o NDE sugeriu que a bibliografia do curso seja essa, é impossível que o curso tire uma boa nota, ou seja, há necessidade de que o NDE do curso discuta se essa bibliografia adotada é pertinente, dentro desses contextos de atualização, enfim. Nesse indicador ainda aparece a necessidade de ter assinaturas de revistas ou um acesso virtual a periódicos especializados. Então, para tirar 5, a instituição, o curso tem que ter isso. Se não tiver revistas, é difícil hoje você não ter assinatura de revistas. Tem muitas revistas e jornais e periódicos, periódicos virtuais gratuitos. Então, é nesse contexto que esse indicador é importante. Então, a discussão pertinente é: professor faz seu plano de ensino, coloca suas bibliografias. Ok. Houve discussão com o NDE em relação a essa bibliografia? É pertinente? Faz parte da atualização, do contexto, do objetivo do curso, do objetivo do egresso? Então percebam que tudo isso tem que estar ligado e amarrado com todos esses preponderantes. E assim também serve, né, o mesmo raciocínio para o indicador 3.7, que fala sobre a bibliografia complementar, que é também, né, a possibilidade de você ter um acervo virtual, físico, misto, e que essa bibliografia seja referendada também pelo relatório do NDE, né, e que haja garantias de acesso permanente para todos os docentes. Então, a bibliografia complementar é uma pergunta muito corriqueira: se o professor pode colocar artigos. Claro que pode, e vocês vão poder colocar isso dentro das suas bibliografias estabelecidas no seu curso, ok? Bom, espero que vocês tenham
gostado rapidamente desse resumo de indicadores do novo instrumento de avaliação, que diz respeito aos cursos de avaliação e principalmente tenham entendido qual o papel de vocês enquanto docentes dessa inserção nesse processo de ensino-aprendizagem. O docente não pode estar desassociado dessa realidade avaliativa. Quanto mais comprometimento entre o professor, a instituição e as diretrizes do MEC, obviamente os resultados serão os melhores, principalmente quando a gente se refere a avaliações externas, né, tipo o ENADE, que fazem parte da nota do CPC, que vai determinar se o curso tem qualidade ou não tem, enfim, e principalmente, né, nessa discussão de qual o papel de você enquanto professor para que possa estabelecer a melhor prática possível e que possa estar antenado com essas novas variações e atualizações dos instrumentos de avaliação. Convido a todos agora a fazer parte de uma oficina na qual vocês terão que realizar um plano de ensino, plano de aula também, identificando todos esses indicadores que a gente acabou de analisar, acabou de ver, e fazendo uma relação desses indicadores com cada elemento do seu plano de ensino. Boa sorte e desejo um sucesso nesse semestre que inicia. Grande abraço.